Falando de Direito, com o Dr. Leandro Borba Ferreira Nascente. Você já ouviu falar em fraude a credores? Fraude a credores ocorre sempre quando uma pessoa, o devedor, ele deve ao credor. Ele deve ao credor e, antes de ser ajuizado uma ação, antes de ser cobrado pelo credor, ele começa a desfazer de seus bens para terceiros. Então ele entabula um contrato de compra e venda, ele vende esse imóvel, aliena esse imóvel por meio do contrato de compra e venda, ou por meio de uma doação, e até mesmo talvez por meio de uma simulação, para que ele não seja alcançado pelo credor. Imagine você, uma pessoa que tem um carro que vale aí 100 mil reais. Ele vende o carro por 40 mil reais. Outro exemplo que nós temos é aquela situação onde determinado empresário devedor, ele fecha a empresa devedora e abre outra com outro nome, com outro CNPJ, fugindo do pagamento da dívida, causando então ferimento, vilipêndio ao direito do credor. O que pode fazer então o credor nesses casos concretos? Primeiramente, ele deve procurar um advogado e se informar dos seus direitos e eleger a melhor via que ele tem para evitar esse tipo de situação. Ele pode ajuizar uma ação civil chamada de ação pauliana ou ação revocatória, onde ele roga em juízo para que seja anulado aquele negócio jurídico, levado a efeito por parte desse devedor que tenta retirar os bens que estão em seu nome, repassando para terceiras pessoas no intuito de prejudicar o credor. Lembrando aqui que esse bem, ele retorna para esse devedor principal. E o Poder Judiciário, por meio de atos expropriatórios, ele vai tomar as providências no sentido de garantir a dívida, o pagamento dessa dívida ao credor originário. Isso é o que pode ser feito por parte desta vítima. Lembrando aqui que essa vítima, ao ajuizar a ação pauliana, ele deve reunir provas contundentes, robustas, para que isto não ocorra, para que ele consiga reverter a situação e que ele possa ter a sua dívida saldada, mesmo que de forma compulsória pelo Poder Judiciário. Vale lembrar aqui que eu já gravei vários vídeos a respeito dos vícios, dos defeitos dos negócios jurídicos previstos no Código Civil brasileiro. E eu fiz questão aqui de dividir esses vícios, esses defeitos do negócio jurídico em vícios de consentimento e vícios sociais. Os vícios de consentimento nada mais são do que o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e outros vícios cujos assuntos estão tratados em vídeos que já foram gravados e postados nas redes sociais. Hoje eu estou falando aqui sobre um dos vícios denominados de vícios sociais. Então, saímos dos vícios de consentimento e entramos agora nos vícios sociais, que são dois, na verdade, constantes no Código Civil brasileiro. A fraude a credores é uma prática muito usual no Brasil, infelizmente, mas que o Poder Judiciário tem sido sensível no sentido de proteger o credor, porque não é justo, evidentemente, que o devedor maliciosamente passa a transferir bens para outras pessoas para que não seja alcançado pelo Poder Judiciário ou pelo credor que tenta de toda forma receber aquela quantia devida. E aqui eu encerro esse assunto
de vício, de defeito do negócio jurídico levado a efeito por determinada pessoa. Devemos observar aqui, finalmente, que não podemos confundir fraude a credores com fraude à execução. Fraude a credores ocorre quando ainda não foi ajuizada a ação, quando ainda não há um processo de execução. Se ele assim o faz durante o processo de execução, configura fraude à execução. Agora, se não há uma ação ajuizada, se esse comportamento do devedor ele se dá antes do ajuizamento de determinada ação, é tido como fraude a credor e não fraude à execução. Então esse é o assunto que eu deixo por aqui, encerro por completo todos os vícios do negócio jurídico, os vícios de consentimento e os vícios sociais, e espero que você tenha gostado do assunto, desse tema tão interessante, um tema atual, uma prática abominada que vem sendo levada a efeito por parte do devedor de forma corriqueira e que o Poder Judiciário vem tentando há muito tempo coibir esse tipo de comportamento. Por enquanto, eu fico por aqui, deixo a você um forte abraço e até o próximo vídeo.